Olá, vamos para mais uma aula nossa de português. Hoje a gente vai estar estudando sobre a onomatopeia e sobre recursos modalizadores, certo? A gente vai pretender compreender outros processos formadores de palavra, né? Que a onomatopeia faz parte, certo? E estudar um pouquinho sobre as questões dos recursos modalizadores nos textos, ok? A onomatopeia é uma figura de linguagem que produz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais, certo? E esse processo consiste na formação de palavras que visam imitar os sons da natureza. Então, isso aí já ficou claro, não é isso? Esse recurso ele aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na literatura e nas histórias em quadrinhos, que é o que a gente vai ver como exemplo. Aí a gente tem uma história em quadrinhos, né, da Turma da Mônica, onde a gente vê que a Mônica tá com raiva e tem a expressãozinha aí no balãozinho, que é como se fosse um gemido dela, né, para expressar a raiva, né? Então aí é um exemplo de onomatopeia nos quadrinhos. Também é muito empregada nos textos enviados pela internet, né? São exemplos de fonemas que expressam, por exemplo, o som de riso quando a gente está numa conversa, né? Aqui é um exemplo de onomatopeia, ha, kkk, rs, certo? Onde ele está querendo expressar, né, sons da natureza, que nesse caso são sons que a gente faz com a nossa risada, ok? E agora a gente vai falar sobre os recursos modalizadores, né? Considera-se modalizadores todos os elementos linguísticos diretamente ligados ao evento de produção do enunciado e que funcionam como indicadores das intenções, sentimentos e atitudes do locutor em relação ao seu discurso, né? Na aula passada, a gente já estudou sobre essas questões, certo? Sobre a questão do que realmente os recursos modalizadores. Aí, os modalizadores têm essas características, né? Caracterizam os tipos de atos da fala, revelam maior ou menor grau de engajamento do falante em relação ao conteúdo proporcional, né? Apontam as conclusões para os quais os diversos enunciados podem servir de argumento e selecionam os encadeamentos capazes de continuá-los, certo? Aí os recursos de modalização, além de expressar a si mesmo e ao leitor virtual, o locutor vai deixando no texto pistas de seu ponto de vista em relação ao que diz. E essas pistas, denominadas, são os recursos de modalização. Desempenha um importante papel na coerência argumentativa do texto, certo? Ele tem um importante setor que é na questão da coerência, né? Que o autor vai ter na argumentação do seu texto. Os recursos modalizadores, eles são adjetivos, substantivos e verbos. Podem ser usados como comentários do locutor sobre o conteúdo que se diz, certo? Exemplo, incrível como as emissoras de TV exploram as tragédias do Rio de Janeiro. Aí o autor está querendo dar expressividade, né? Usando adjetivos, substantivos e verbos para dar expressividade ao seu comentário, né? Para que possa também ter coerência lógica e argumentativa no seu texto, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham captado, certo? Para que a aprendizagem tenha sido boa, certo?